Aí, já estou online, ao vivo. Vamos esperar aqui, doutora Alessandra. Vamos ver. Olá, olá, já chamei a doutora Alessandra. Vamos ver. Oi. Ai, agora estou vendo. Ai, que bom. Que bom, Tudo muito bom? estranho a gente fazer sem ver nossa outra parte, nosso convidado. Ah, então tá Que ótimo. estranho, né, doutora? Porque no meu não deu e no seu deu. Por que É será? muito estranho, eu também não estou entendendo. Essa semana também fiz uma à noite, nós achávamos que era por conta do horário. A gente correu meia hora mais de live, totalmente sem a parte de baixo, só com voz, de repente sumiu. Aí conectamos, entrei pelo meu, né, invertemos, também, mesma situação. Passou depois das 8 da noite, a situação melhorou. A gente concluiu que tinham diminuído as lives, né, tinham acabado, encerrado às 19, e aí a gente continuou. Mas não sei se isso é regra, se não é, né? Mas Mas enfim, vocês, mas vocês nem interromperam. não, Vocês, não. O início foi muito tumultuado, coitado das pessoas que estavam assistindo, né? Porque ficava naquela loucura, entrava em um perfil, entrava em outro, né? Mas acho que já estão entrando as pessoas que já estavam, né, Alessandra? sim, já estão. Falta um pouco, mas eu vou já iniciar Perfeito. apresentando a doutora Esmeralda, gente. É uma pessoa muito especial, muito querida. Ela sempre dá cursos para a nossa área de saúde, em vários congressos, e na minha pós-graduação ela também foi uma das professoras, particularmente a minha querida professora, sempre admirei muito você, Obrigada. e ela é farmacêutica, homeopata também, ela é especialista em consultoria de suplementos nutricionais para a parte de manipulação. E, doutor, esqueci de alguma coisa? Tem tanta Não, coisa. imagina, nem precisa. Estamos no mercado, né? Então essa é uma parte É, assim que eu gosto muito, né? Dessa parte da suplementação nutricional, todos os nutracêuticos, o que eles trazem de benefício para a saúde, tanto na prevenção como no cuidado paralelo a diversas patologias, né? A gente vê que isso é uma realidade que veio para ficar. É a medicina moderna, é a medicina da longevidade. Eu acho que é por onde a gente deve começar, quem ainda não olhou, é por onde deve começar a dar uma atenção maior para que a gente tenha um resultado melhor com os nossos pacientes, né, com os nossos clientes. É uma medicina sim, saudável, né? Então, é lógico, a gente não vai, como farmacêutico, jamais a gente vai ignorar a farmacologia e o seu papel super importante, né? Na cura de doenças, no controle de doenças crônicas, né? Então, jamais deixar de lado tudo que a medicina, né, a farmacologia nos trouxe de riqueza, mas é aquela medicina que trata o sintoma, né, leva algum tipo de controle, e essa medicina que a gente fala, que é mais da longevidade, ela olha o indivíduo como um todo, tal qual a homeopatia, né, Alessandra, que a gente é meio é. suspeita de falar, né, Ah, eu e adoro. eu também. E que olha a pessoa como um todo. Então, você vai tratar e ter respostas no conjunto, né? Você não vai só tratar a pessoa, chega com uma queixa de problema para dormir, dor de estômago. Não é só aquilo. Vamos entender o conjunto da pessoa e aquilo que ela pode usar que vai trazer benefício. E nisso tudo, né? Acho que assim a ciência evoluiu bastante, né? As pesquisas todas, e a Sim, gente percebe que um nicho foi para a parte de beleza, não dessa beleza artificial, né? Que a gente fala, mas dessa beleza natural, de valorizar sim, aquilo que você tem, né? E que sim. o processo de envelhecimento é inevitável, então que ele seja da melhor forma. Então, essas mesmas substâncias, muitas vezes, que servem para cuidar de diversas patologias que a gente tem,
também vão trazer benefícios para cuidar dessa beleza, para a gente ter um bem-estar bem melhor. É uma área encantadora, né, Alessandra? Eu adoro. Nossa, eu adoro. Inclusive, a pós-graduação foi maravilhosa. Eu entrei com uma expectativa e foi muito mais. Foi um ano e meio de muito conhecimento e mudou muito os meus conceitos em relação a tudo, alimentação, principalmente suplementação, né? Como ela é importante, né, Alessandra? Muito. Eu acho que tudo que eu tenho de benefícios hoje de saúde, sabe? Porque dificilmente eu fico doente. É raro, muito raro eu ficar doente. Então, você vai atingindo um equilíbrio, também, né, Alessandra? Eu percebo também na pele, sabe, Esmeralda, no cabelo. Vou te chamar de Esmeralda. Não, tem que ser isso mesmo. Na outra live, né, eu sou muito amiga até da Flávia já há muitos anos, a gente já convive junto, ficou só Esmê mesmo, né? Então o mercado até já sabe que e não tem problema nenhum. É que a gente sem pompas, né? Às vezes eu vou falar Esmeralda, eu falo Esmê, porque é muito caro, viu, professora? Na verdade, eu tinha vergonha de pedir para você participar, eu falava, será que ela vai aceitar? Será que ela vai aceitar? Aí no final eu vou saber que eu convidar. E aí deu certo, mas pode E você, assim, é uma farmacêutica que eu admiro, né? Então, você foi uma aluna exemplar durante a pós, em outros eventos, outros cursos também, que eu sei que você já participou comigo. Sempre muito interessada, muito preocupada no crescimento pessoal e no crescimento da sua farmácia, do mercado em si. Você tem um olhar diferente, isso eu admiro muito, né? Esse seu olhar para a cosmetologia mais vegetalizada, os cosméticos verdes, né? Sem aquele monte de porcaria que a gente já sabe que infelizmente fizeram parte e ainda faz parte de muitos cosméticos, mas que eu sei que você já mandou embora isso da sua farmácia. Sim. Afinal de contas, você que faz meus cosméticos. Então, eu fico muito sossegada porque a gente tem um alinhamento muito bom em relação Sim. a essa parte do que é efetivo, do que é bom e por que não proporcionar isso. Acho que a farmácia de manipulação é o melhor lugar que a gente tem para atender as pessoas de forma individualizada, Sim. personalizada, que o farmacêutico escuta, né, as queixas que a pessoa tem, dá suporte para os prescritores, para o nutricionista, para o esteticista, para os médicos, né, fazendo essa interface daquilo que a gente tem habilidade de trabalhar e de conhecer a fundo e trazer para os prescritores também proporcionarem isso para os seus pacientes. Você é uma farmacêutica fantástica, admiro você. Obrigada. Há muito, eu também admiro muito você, porque além de você ser uma pessoa maravilhosa, você tem facilidade em explicar e fazer com que o aluno entenda. E sua aula é muito interessante. As meninas aí, as minhas meninas, elas têm mais ou menos de 40 a 60 anos. Minha faixa, então, minha faixa. Então, assim, vocês vão ver, meninas, como ela explica fácil as coisas. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. O que você gostaria que eu conversasse aqui com as suas seguidoras? Vamos lá. Elas buscam muito longevidade e beleza, rejuvenescimento. Elas já estão nessa fase da pré-menopausa, algumas já passaram por isso. Então você está em casa. Estamos em casa. Vamos pegar ali, começando a falar um pouquinho, né, do que são essas substâncias que a gente vai falar, dessas cápsulas da beleza, né? Essas cápsulas da beleza, como eu já tinha começado a pontuar um pouquinho, são substâncias, né, na verdade, são nutrientes extraídos de plantas, extraídos de alimentos, alguns são moléculas sintetizadas em laboratório, mas que já foi comprovado através de pesquisas científicas com comprovação que quando elas são ingeridas, né, diferente dos cremes, dos produtos que a gente aplica topicamente na pele, elas trazem um benefício para o nosso organismo. E algumas têm essa facilidade de chegarem, de se depositarem justamente nas estruturas que estão relacionadas aí, principalmente à beleza, que é o cabelo, que é a pele no geral, que é o órgão maior que a gente tem, é um órgão de defesa super importante que nós temos no nosso organismo, então é importante a gente manter a saúde,
da pele, no geral, do dedãozinho do pé até o último fio de cabelo, a gente precisa manter, ela vai modificando um pouco a sua textura, um pouquinho a sua composição interna, mas tudo é pele, é tudo tecido de revestimento. E se ele é um tecido de revestimento, ele tem, acima de tudo, uma função de nos proteger, de fazer uma barreira cutânea para que toxinas, substâncias alergênicas, elas não agridam tanto a nossa pele. Aí é que vem todo um processo para a gente entender o que faz bem de dentro para fora, que consegue. A água é o primeiro ingrediente fundamental à sobrevivência, né? O oxigênio de um lado e a água do outro. Então, nos hidratarmos é de fundamental importância para os nossos processos digestivos, né? Para todos acontecer de uma forma correta e equilibrada, e manter a hidratação da pele, que eu vou falar daqui a pouco, como que a gente mantém a hidratação da pele de dentro para fora, tá? Então, como que acontece tudo isso? Voltando a falar da pele como tecido de revestimento, como tecido de proteção, existe uma proteção natural. O Criador já nos fez muito perfeito, tudo muito equilibrado, tudo em muito equilíbrio para a gente viver muito bem. Então, a nossa pele tem uma função que se chama função de barreira cutânea. O que é essa função de barreira cutânea? É a nossa grande proteção. Então, é onde a gente mais tem que ficar atento para que não haja um desequilíbrio dessa função de barreira. Como que eu desequilibro essa função de barreira? Agredindo minha pele, utilizando principalmente produtos tópicos, tá? E aí eu não vou me limitar aos cosméticos, eu vou falar do detergente que a gente usa para lavar a louça, do shampoo que escorre a hora que a gente está tomando banho, a própria água mais quente do chuveiro na época que começa a esfriar um pouquinho a temperatura. Então, tomar o sol, que é um assunto totalmente aí a parte para a gente discutir. Então, existem formas que a gente agride e faz com que diminua a proteção de barreira cutânea. Quando a gente diminui a função de barreira cutânea, fica muito mais fácil para qualquer acidente acontecer na nossa pele, né? A nossa pele vai perdendo essa proteção que ela tem naturalmente de se defender. O nosso organismo é tão inteligente, foi tão perfeitamente criado, que ele tem a capacidade de se reequilibrar. O organismo todo, né? Quando entra um micro-organismo, uma bactéria, ela causa febre, nosso organismo está ali tentando defender, ela tenta tudo que ela tenta fazer para fazer voltar ao equilíbrio. E às vezes ela não consegue, e ela dá uma resposta exagerada e surgem as alergias, as dermatites, é uma resposta muito exagerada. Então, o que a gente tem que fazer? Se prevenir. Então, ter hábitos saudáveis, as condutas, para evitar que alguma coisa aconteça e desequilibre o nosso organismo. E, logicamente, que a nossa nutrição, a nossa alimentação tem um papel fundamental nisso. Já falei da água, que é o ingrediente principal, e depois aquela máxima que a gente sabe, né? O prato, quanto mais colorido, mostra que a gente tem diversos nutrientes ali dentro, e esses nutrientes têm cada uma função muito importante para que a gente possa ter equilíbrio no nosso organismo. Então, começa tudo pela boca, tudo aquilo que a gente põe para dentro. Só que nós sabemos que, apesar da alimentação, muitas vezes a gente procurar fazer toda essa variedade, consulta o nutricionista, ele estabelece para o meu estilo de vida, para a minha idade, para o meu paladar, né? Um cardápio super adequado, eu compro produtos de boa qualidade. Mesmo assim, hoje se sabe que existem lacunas na alimentação, existem deficiências que a gente não consegue suprir exatamente daquilo que a gente põe no nosso prato todo dia. É aí que entram os suplementos, né? Então, quando fala que a beleza vem de dentro, nós somos o que comemos, né? Nós estamos falando não exatamente do prato, da comida, né? Se foi de um restaurante chiquérrimo, se não foi, se foi uma fruta pega na geladeira que a gente comeu na hora, mas sim do conteúdo que tem dentro do alimento. Por isso que a suplementação muitas vezes se faz necessária. E hoje a gente tem estudos mostrando que existe uma deficiência muito importante de vitaminas e de minerais.
e que é para a vida alimentação. Só que às vezes o processo de cozimento, a rapidez, as pessoas estão, né, nesse ritmo. Agora, essa época de isolamento, muita gente que não tinha nem hábito de cozinhar está adquirindo aí grandes dotes, né? Mas ter o hábito de comer comida de verdade, feita de uma forma tranquila dentro de casa, né? Não é a realidade, a gente sabe que essa não é a realidade. Aí, novamente, a gente vem falar da importância dos suplementos. Para suplementar, na internet, se você quiser, você entra, né, o consumidor final, e consegue meio que se consultar no Dr. Google e ver aquilo que está precisando. Só que é um grande perigo isso para a saúde. Você pode exagerar em algum nutriente, ficar faltando em alguns, e às vezes não é exatamente o nutriente, são outras substâncias que são oriundas de plantas, de fitoterápicos, essas outras moléculas que são sintetizadas em laboratórios ou obtidas dentro do laboratório, que estão faltando. Então, a gente precisa formar um conjunto, precisa ter uma anamnese do paciente para entender esse processo que está acontecendo com ele. Então, você conta com a doutora Dalissa, que eu já sei, né, que ela é uma expert nesse assunto, né, até para desenvolver o cosmético mais adequado para a sua pele, né. Não estou falando só de produto de uso interno, não. A gente precisa saber o que passa na pele, de que forma, que horário, que composição que tem. Tudo parece um creminho branco lindo, prometendo grandes milagres, né, Lissandra? Tá? Você me interrompa, viu? Porque quando eu embalo falar, você já sabe que eu ia comentar que o que eu percebo muito nas pessoas que não são da saúde e que não têm um conhecimento maior, como nós somos privilegiadas, porque nós estudamos e não saímos de congressos, graças a Deus, modéstia à parte, a gente estuda muito. E tem que estudar. As pessoas acham que ir até a drogaria e comprar uma vitamina de A a Z, isso. Ok, tá bem. Ou comprar um creme que o rótulo tá bonito. O que as pessoas não sabem é que um creme, ele é composto de cera ou óleo, né? Parte oleosa e parte aquosa. O que faz isso se misturar é um tensoativo. Os tensoativos que são usados hoje em dia, eles são agressivos. Né? Eles são agressivos. Então, você às vezes acha que está hidratando a sua pele e você passa e ficou gostosinho. Passa meia hora, você vê que ficou seca a sua pele. Alguns produtos deixam até opaco o esmalte. Então, esse surfactante, ele faz um malefício para a pele, que eu prefiro muitas vezes usar um óleo vegetal, que eu sei que foi prensado a frio. E tem uma marca aí que chama Beraca, é uma empresa distribuidora, que ela tem muito... Renomada. Que vem com certificação orgânica, tudo prensado a frio. Então, eu agora, muitas vezes eu prefiro usar o óleo puro, né? Gosto muito da Veleda, porque é certificada no Brasil, que a gente tem com selo mesmo, que é super difícil e caro conseguir ela. E assim a gente manipula e a gente escolhe o que a gente vai colocar, né? Sim. Hoje, né, Lissandra, eu já aboli do meu hall de produtos há muitos anos shampoo com sulfato, tá? Ele realmente destrói o cabelo da gente, irrita o couro cabeludo e assim, né, como que o consumidor reconhece isso? Hoje, alguns rótulos de produtos conscientes já vem escrito isso, né? Mas se você for lá, quando acabar a live, entrar no seu banheiro, vai olhar todos os seus cosméticos, se você encontrar lauril éter sulfato, se você encontrar vaselina, se você encontrar ali petrolatum, todas essas palavras, né? Fora a parte dos conservantes e outras substâncias, alguns tipos de silicones que também eles mais bloqueiam a nossa pele, eles são extremamente prejudiciais, né? O que me admira, né, é assim, se isso está presente num produto de um valor mais baixo para ser adquirido, até justifica, porque essas matérias-primas são de baixo custo, e elas vão levar à formação de um produto de custo também equivalentemente baixo. O que me espanta muitas vezes são produtos de marcas renomadas, que quando você olha o rótulo, você tem uma surpresa, porque ali dentro tem um apelo, primeiro, de um ativo que é excelente, ou para clarear a pele, ou para diminuir as rugas, enfim, tem alguma finalidade, mas ele está colocado, primeiro, numa quantidade muito pequena, que os produtos acabados têm, assim,
uma diferença muito grande dos manipulados, onde no manipulado a gente trabalha com a concentração ideal. E no produto acabado, não, né? Até para poder justificar o valor. E aí, eu assim não consegui nunca entender na minha vida como que a gente coloca um ativo excelente para a pele numa base ruim, né? Não adianta. Não faz o menor sentido. Você está dando pérolas aos porcos, mais ou menos a mesma expressão, né? E fora uma outra coisa que as pessoas não sabem, que é o greenwashing, que são cosméticos que enganam o consumidor, porque eles colocam lá shampoo natural de chá verde. Isso. Só que assim, é 0, alguma coisa lá do chá verde, e assim, aquele monte de surfactante, vaselina, então é complicado. O consumidor, eu faço um trabalho que eu falo com o consumidor final, alertando. E também tem aqueles esfoliantes, Esmeralda, polietileno, não é? Aqueles esfoliantes de plástico. De bolinha, isso? Que eles são encontrados dentro de peixes. Então, olha o que a gente está fazendo. Tem tantos esfoliantes de semente de damasco. Naturais. Tem um que eu comprei agora da Aliança, que é de arroz padronizado. Tem caroço de azeitona. Tem cada um. Tem cada maravilhoso. E que tem a função que promete, às vezes até melhor, né? Então, hoje eu vejo assim que o consumidor, né, e o Brasil ocupando aí a 3ª posição em países, né, no mundo todo, né, seguido de Japão e Estados Unidos, na parte de cosméticos, de uso pessoal, a gente tem uma venda muito grande, tem uma oferta muito grande de produtos, mas tem que auxiliar o consumidor a reconhecer esses rótulos de produtos que muitas vezes vêm com esse apelo de natural, retirou alguma coisa só, mas ainda é um produto muito lesivo para a pele e vai acentuar e acelerar o processo de envelhecimento da pele. Né? Então, imagina, né, quantos produtos, da hora que nós levantamos hoje até agora, há quantos produtos químicos, né, para tomar o nosso banho, lavar o nosso cabelo, hidratar, fazer uma maquiagenzinha, passar um batom. Ontem se foi fazer uma manicure, né? Agora está todo mundo apelando pelo isolamento, que não é para fazer as unhas, que tem que deixar respirar, né? Mas até o esmalte que se utiliza. Então, se nós olharmos não só a quantos produtos a gente já se expôs até essa hora, mas a quantidade de substâncias que nós colocamos sobre a nossa pele. E se ela não está num processo adequado de equilíbrio, de função de barreira, essas substâncias estão lesando a nossa pele. E aí, né, seguindo esse processo do envelhecimento, porque envelhecer é muito bom, né? É muito gostoso chegar quase aí, agora como eu estou chegando quase à 6ª década de vida, é muito bom estar aqui, né? A outra opção eu não quero, tá? Eu quero ainda envelhecer muito ainda, né? Quero o DNA da minha mãe, do pedigree da minha mãe, das minhas tias, né? Quero estar aqui durante muito tempo. Mas o importante é que a gente se olhe e se veja bem bem por dentro, né? E se olhe e entenda que é um processo que vai se instalar de envelhecimento, não dá para ter mais aquele rostinho dos 20 anos de idade, isso tá perfeito, eu acho que a gente tem que assumir isso, né? Eu acho que é legal a gente conseguir trabalhar, mas eu tenho que cuidar, porque a hora que eu estou olhando para minha pele, que ela está seca no processo de envelhecimento, que ela de vez em quando começa a coçar do nada, né? Então é o ressecamento da pele. Ela não está saudável, né? Eu olho as ruguinhas e elas estão ficando cada vez mais acentuadas. Por que elas acentuam? Porque a gente tem ali uma baixa quantidade de nutrientes que são importantes para manter a turgidez. Eu não vou conseguir mais voltar à turgidez de quando eu tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, que eu tinha um auge ali de todos. Mas eu consigo melhorar. E quando eu melhoro o aspecto da pele, eu melhoro a saúde da pele. Esse vínculo que existe entre cuidar da pele de forma saudável e que isso traz beleza e isso traz uma autoestima muito boa, é super importante você ver o resultado. Eu sempre falo, não existe beleza sem saúde. Não, gente, não tem como. Você só vai ter beleza se sua pele for saudável e você for saudável. Não é a primeira coisa a saúde. É um ponto assim super importante. A saúde é do organismo e a pele vai refletir.
né? É o órgão maior, ela que está em contato, sendo exposta a todo momento. Puxando ali todo esse processo de envelhecimento que a gente já vem falando que acontece, como que a gente envelhece no geral, né? Vamos tentar entender por que a gente envelhece, o que acontece, e se tem alguma forma da gente tentar intervir aí para ter uma longevidade muito boa. Existem muitas teorias que são colocadas pelos pesquisadores sobre o processo de envelhecimento. Uma das mais aceitas até hoje são sobre os radicais livres, o terminho que todo mundo já incorporou. Muita gente nem é para saber, o consumidor final não precisa saber o que é radical livre, não precisa entender de reação química, não tem nada disso. Mas sabe que existe uma relação entre presença de radical livre e a necessidade de antioxidantes. Isso aí já ficou comum, as pessoas já vêm procurar, você tem antioxidante para eu tomar, né? O que é bom e coisa e tal. Então, o que são esses radicais livres no nosso organismo? São, como a própria palavra diz, ele é um radical, ele não é uma molécula inteira ainda. E é uma molécula muito reativa que a gente produz desde o momento que a gente nasce. Desde o momento que a gente sai da barriga da mamãe, que a gente respira pela primeira vez na vida, tem tudo a ver com o processo de respiração, com o oxigênio que a gente respira, esses radicais são produzidos. E eles não são malvados no nosso corpo, ele tem uma função de defesa, tá? Então eles sempre vão estar presentes para ajudar a nos defender, eles estão junto quando uma resposta imunológica precisa ser ativada, né? Tá todo mundo aí com medo do coronavírus, né? E não é para menos, é um vírus desconhecido, a gente está aprendendo, infelizmente, com todas as mortes e com tudo isso que está acontecendo, mas se Deus quiser a gente vai conseguir, a ciência vai trazer muita resposta boa e a gente vai aprender, mas é um momento que a gente está dependendo do nosso organismo responder. Os radicais livres estão juntos nos momentos de defesa, nos protegem na produção de uma célula cancerosa, na formação de um tumor. Então, eles têm um papel importante. Pô, Esmeralda, mas se ele é importante, por que a gente está ali pensando nos antioxidantes? Aí que está a grande chave, né, Lisandra? A gente consegue trabalhar muito bem produção e neutralização dos radicais livres até que a gente é criança, passa a adolescência, cresce, né? Atinge o auge aí da nossa vida adulta, né? Tá indo tudo muito bem, porque a gente se alimenta, vem nutrientes, o nosso organismo se reequilibra, e os radicais livres não conseguem mostrar que estão tão presentes na vida da gente como eles deveriam, como eles gostariam. Porém, começa-se um processo de envelhecimento na gente. E não existe data para se envelhecer. Não é assim, dia 22 de março de tal ano que eu vou começar a envelhecer. O processo de envelhecimento é um processo que vai se instalando aos poucos no nosso organismo e mesmo no nosso organismo, você pode ter seu fígado envelhecendo antes, o rim, o cabelo, a pele, tudo vai mudar em resposta à carga genética que a gente recebeu quando a gente, né, foi fecundado pelos nossos pais. Então a gente recebe uma carga genética e a gente recebe um pouquinho do pai e um pouquinho da mãe. Então é importante a gente olhar como são os nossos pais, como são os nossos avós e tios em termos de comportamento, de doenças pré-existentes, que a gente adquire essa carga genética. Então, parte disso, né, a gente olha ali que algumas famílias são super jovens, você olha para o aspecto e fala assim, nossa, não aparece a idade da mãe, da filha, todo mundo tem uma idade, uma percepção de serem muito jovens, apesar, às vezes, de muita idade. Com outras, não, né? A gente percebe ali que o envelhecimento já chegou antes, que isso é carga genética. Agora, isso é responsável por uma parte do nosso envelhecimento. Agora, tem o nosso comportamento, tá? O nosso estilo de vida, que envolve uma série de coisas, desde alimentação, hábitos de sono, fumar, beber em excesso, né? Ficar exposta à poluição, os hábitos até mesmo de uso de drogas, né, de cosméticos errados, tudo isso vai contribuindo. O uso de medicamentos, que infelizmente algumas pessoas têm doenças crônicas e vão precisar de medicamentos neurolépticos. Então, tudo isso traz como um fator de fora, um fator extrínseco para acelerar o nosso processo de envelhecimento. Então, quanto mais precoce a gente se expõe a tudo que ajuda a nos estragar, tá? Mais fácil vai se instalando esse processo de envelhecimento, que nada mais é do que a produção de radical livre
começa a aumentar em relação às substâncias que a gente põe para dentro que ajuda a diminuir, que são justamente as substâncias antioxidação, antirradicais livres. Então, o que a gente faz quando suplementa na época que a pessoa começa a envelhecer e sentir os sinais e sintomas do processo de envelhecimento? A gente começa a olhar com mais atenção que tem que aumentar a quantidade de antioxidantes que essa pessoa faz uso. E isso vai ser através da alimentação, com a diminuição dos hábitos, do estilo de vida que são ruins, né? Que a gente tem que mudar, né? Se a gente quer uma vida boa, saudável, ter pele, ter disposição, a gente obrigatoriamente é uma escolha, tá? A gente não está aqui pregando nada, né, Lissandra? Mas é uma escolha. Não tem como a gente ter um resultado melhor se a gente continuar fazendo tudo errado do mesmo jeito que vinha sendo, né? Então, essa predominância dos radicais livres, ela começa pelos estudos que mostram por volta dos 30 e poucos anos de idade, tá? É cedo, mas às vezes a gente não se dá conta. Então a gente começa a perceber muitas vezes que já não aguenta mais um trabalho mais pesado, uma carga horária mais puxada, já começa a perceber às vezes umas manchinhas na pele, umas ruguinhas aparecendo, o cabelo branco que também tem um fator genético, né? Tem gente que com 30 anos já tá com o cabelo branco, é genético isso, né? Mas os fios de cabelo que vão surgindo com o envelhecimento, também eles estão aí relacionados a estilo de vida, também estão ali. Então a pessoa começa a se preocupar um pouquinho já de flacidez, começa a perder um pouquinho de formato, se não faz uma atividade física, no bumbum, né? Uma barriguinha que vai aparecendo mais difícil de retirar. Então acredita-se que a gente comece esse processo de envelhecimento por volta dos 30, 35 anos de idade. E aí, a cada década de vida que a gente vai acumulando, mais esses sinais e sintomas vão ficando evidentes e que podem comprometer a qualidade de vida da gente. Então, a articulação da gente ficando mais desgastada, mais envelhecida, a pessoa vai tendo dificuldade de locomoção. Ela tem mais dores no joelho, mais dores no quadril, né? Ela começa a acumular mais peso, ela começa a trocar musculatura por gordura, né? Começa a ficar mais difícil emagrecer, né? Ela tem que fazer um esforço maior. Tudo isso são sinais do processo de envelhecimento, mas que felizmente hoje a gente sabe que pode intervir, né, Lissandra? Sim, graças a Deus. É uma forma que a gente tem ali de conseguir. E a forma de conseguir isso, primeiro, mudança de estilo de vida, que é fundamental, tá? Não tem como, se eu não tinha hábito de fazer atividade física, eu vou precisar. Eu odeio, eu não gosto de fazer atividade física. Então vamos caminhar, tenta pegar uma praça, um parque que você possa fazer, tenta ver se você tem uma companhia, se não tiver tudo bem, põe um fone de ouvido, sai fazer sua caminhada, isso não tem custo, vai no horário seguro, lógico, né? Olha, Esmeralda, eu criei um hábito de assistir muito, ouvir muito YouTube, aula, coisas que me interessam durante a caminhada na esteira. E é tão bom, porque é um horário que você acaba estudando por tabela, né? Ficando por dentro e passa assim. Porque assim, a gente tem um pouco de preguiça mesmo de levantar da cama, mas a gente tem obrigação por uma questão de longevidade, de saúde, qualidade de vida, né? É o que você está falando. E às vezes, assim, a gente demora tanto para começar a incorporar esses hábitos na vida da gente, cada dia é uma desculpa. Mas quando a gente começa com a prática, principalmente de sair caminhar, eu comecei levando minha cachorra para caminhar. E aí, cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez. Então, agora eu já percebo assim, eu não consigo levá-la, porque ela já está mais velhinha, ela não aguenta andar tanto tempo, mas eu faço uma caminhada muito grande. Agora, nessa época de isolamento, de receio, minha filha tem diabetes tipo 1, então é grupo super de risco, eu estou evitando sair. Então, o que nós fizemos? Colocamos nossa bicicleta ergométrica na sala. Então, ali a gente coloca um filme para assistir, um documentário, um vídeo do YouTube, né, que fica lá gostoso, você fica assistindo e fica fazendo alguma coisa, e parece que, até você não fazer isso no dia, parece que o dia não começou. Então, são mudanças que a gente precisa, mesmo isolada, como está esse momento que a gente, infelizmente, precisa passar, a gente tem que adquirir hábitos saudáveis.
né? A quantidade de aulas de ginástica que estão tendo online, gratuitas, as academias postando. Então, você joga ali um tapetinho no chão, faz aí alguns minutos de alguma atividade física, isso é muito benéfico, porque isso melhora a circulação geral. Quando eu melhoro a circulação geral, eu melhoro a circulação cerebral, melhoro a circulação de membros inferiores, melhorando o aporte de sangue de volta para o coração, né? Então, eu melhoro minha pressão arterial e melhoro a pele, tá? É isso que a pessoa, às vezes, falta. A pele fica sem viços quando você não tem uma boa circulação. Então, e isso é característica do processo de envelhecimento também. Então, a gente olha muito sempre os grandes vasos, né, os problemas maiores, mas a gente tem microvasos na superfície cutânea que precisam ser estimulados. E um dos processos de envelhecimento que a gente tem, né, já indo até tocando um pouco em alguns nutrientes, que podem ser ingeridos, que são benéficos, é a gente melhorar a circulação. E como que a gente melhora a circulação? Existe uma planta, uma fruta, na verdade, na natureza, que ela é muito perfeita, que é a uva, tá? Da uva a gente obtém N substâncias importantíssimas para a nossa saúde. Comer um cacho de uva, muitas vezes até meio impeditivo, né? Principalmente para quem já tem ali uma resistência insulínica, um diabetes. Um cacho de uva ali, com uns 20, 30 grãozinhos ali, que é uma porçãozinha, né? Que a gente come assim, tem uma quantidade de frutose muito elevada. Então, em pacientes que têm já sua resistência insulínica ou diabetes, a glicemia sobe bastante de uma correção imediata. E, além do que, é muito gostoso. Vou tomar um copo de suco de uva? Também perfeito, mas também tem, sem colocar açúcar, tá? É natural dele. Então, eu posso e devo, em alguns momentos do meu dia, da minha semana, incluir essa fruta maravilhosa. Não só a uva, mas todas essas frutinhas vermelhas, né? O blueberry, a amora, cereja, né? Mirtilo, né? Que dá para fazer até um sorvete, um smoothie, fica maravilhoso, né? Tem aí receitas maravilhosas. Incluir isso na refeição da gente. Porque o que tem nessas substâncias, né? E principalmente na uva, tem muitas substâncias que melhoram a vasodilatação. Elas melhoram também a resistência de todo e qualquer vaso que a gente tenha. Desde os mais fininhos, os capilares mais sensíveis, até as artérias. Então, essas substâncias, elas se depositam e ajudam, né? Imagina quem sofre de pressão arterial, que toma já um medicamento para controle da pressão, né, a pressão que esses vasos constantemente sofrem. Então, a gente tem que ajudar o organismo a aumentar essa resistência. Porque o que tem ali? Radical livre agindo, tá? E o que o radical livre faz nas estruturas do nosso corpo? Ele degrada, ele estraga, ele destrói. Tá? Então, ele chama para junto dele, naquele momento que ele está agindo, substâncias responsáveis pelo processo de destruição, de degradação. Tá? Então, ali a gente tem, por exemplo, na articulação, um pouco de destruição, na nossa pele, no colágeno, que é a proteína que a gente tem, né? A gente não deve nem chamar o colágeno de proteína, ele é um peptídeo, é uma molécula um pouquinho menor. Mas é a substância mais abundante que a gente tem no nosso organismo. Tem na pele, tem dentro dos vasos, tem nos tendões, tem na articulação. E o colágeno é alvo desse processo de envelhecimento. Ele é alvo dos radicais livres. Então, nós temos que colocar substâncias para que os radicais livres consigam ser neutralizados e não estimular essas que a gente chama, essas substâncias, são enzimas que ajudam a deteriorar a região. No processo de envelhecimento, a gente diminui produção, diminui síntese de colágeno, de glicosaminoglicanos que estão na pele. Então, faz parte do processo de envelhecimento. A gente não precisa produzir mais, a gente já nasceu, cresceu, ficou grande, né? Então, quando a gente atinge ali a maturidade, já está tudo na quantidade certa. Então, depois de um tempo, isso começa a diminuir. Então, é uma briga que a gente trava no nosso organismo para não deixar aquilo que está degradando aumentar em quantidade e, de alguma forma, algumas substâncias que a gente ingere hoje conseguem estimular o aumento na produção, principalmente do colágeno, que ele é fundamental para a pele.
A Alessandra eu sei que tem, né? Ela é muito fã desse produto. Existe um tipo de colágeno específico, gente, tá? É o único que existe. Não é um colágeno hidrolisado comum que tem ali, mas é um tipo específico que tem até uma marca comercial, aqui a gente não vai fazer jabá nenhum, né? Mas o pessoal, as esteticistas que já trabalham com a Alessandra conhecem, os clientes, é só procurar a Alessandra. Esse colágeno específico, ele tem uma característica de estimular uma célula, um conjunto de células que a gente tem na nossa pele, que a função dela é aumentar a produção de colágeno. Tá? Então ele chega lá e dá uma acordada nessa célula, fala, opa, precisa produzir um pouquinho mais de colágeno, nossa amiga aqui está ficando com a pele envelhecida. Então ele é ali um despertador para essa célula, fala, opa, deixa eu continuar produzindo um pouquinho mais de colágeno. Então imagina quando a gente associa algo que ajuda a aumentar a produção de colágeno com outra substância que ajuda a diminuir a ação do radical livre, a gente está conseguindo voltar a uma forma de equilíbrio. É essa chave que a gente tem que ter em vista no processo de envelhecimento. Então, usar antioxidantes, por exemplo, esses derivados da uva, que a gente tem ali extratos próprios ou substâncias que são isoladas. A uva é tão perfeita porque a gente tem nutrientes na casca, na polpa e na sementinha. Tá? Então, cada tipo de estrutura aí da uva, ela nos fornece substâncias que aumentam a resistência. Até fitoterápicos muito antigos, né, que a gente já conhece, que é a castanha da Índia, né? Ela é uma planta super importante para aumentar a resistência dos vasos. É muito usado, acho que você deve até colocar, né? Eu lembro que a gente já discutiu sobre isso, em formulações para tratamento de celulite, de gordura localizada, né? Saindo aqui do envelhecimento da pele, mas lembrando que essa região do bumbum, da barriga, acumula muita célula de gordura, isso pode também levar ao acúmulo de celulite, e a celulite é um aspecto, né, quando a gente olha as células de gordura, elas estão muito compactadas, muito apertadas, e elas esmagam os vasos que estão ali dentro. Então a gente tem uma circulação muito deficiente na região que a gente tem gordura localizada de celulite. Então as formulações de uso oral, elas são extremamente efetivas, porque elas caem na corrente sanguínea, vão lá na região e ajudam o vaso a melhorar a sua resistência e conseguir, lógico, com tratamento tópico e tudo mais, né, a melhorar aquele aspecto. Agora, na superfície cutânea de uma pele envelhecendo, a gente precisa muito estimular o colágeno, diminuir a degradação dele, não só do colágeno, mas de outra estrutura muito importante que a gente tem na pele, que é a elastina. A elastina, ela é muito interessante a gente observar. Ela é a primeira estrutura que começa a ser degradada no processo de envelhecimento, mas a gente não percebe. Porque como o próprio nome diz, ela é um elástico. Ela tem a função de ser um elástico, né? A elastina. Então é ela que dá a sustentação, ela dá o formato para o nosso rosto, para nosso bumbum, né? Para tudo. Quando a gente fala, está despencando tudo. É o elástico que ficou frouxo. Tá? E quase não falam dela, né, Ednei? Quase não falam dela. Fala só do colágeno, o pessoal não fala da elastina. Até porque, né, Alessandra, existem no mercado poucos ativos, tá, que conseguem, tanto de uso tópico como de uso oral, estimular a produção da elastina, melhorar o aspecto dela. Esse mesmo colágeno que eu falei, né, que melhora o colágeno, ele também melhora a elastina. Então, ele tem uma função super complementar aí pra gente. E uns poucos ingredientes tópicos que a gente consegue, desde que esteja numa fórmula boa, como a Alessandra faz, tá? Colocar esses ingredientes numa forma cheia de vaselina, né, de óleo mineral, não vai dar certo, tá? Não vai entregar o ativo onde tem que chegar. Porque essas substâncias são barreiras. Elas formam um filme em cima da pele da gente. Os óleos vegetais ou lipossomados que a gente tem, eles fazem com que o ativo consiga chegar nas estruturas mais internas da pele. Então imagina, por fora algo muito bom, por dentro algo também muito bom. A gente tem essa complementação. Não existe tratamento para ter uma pele bonita quando a gente não tem um tratamento in e out, de dentro e de fora se complementando. Pode falar, estão perguntando como repor a elastina. É o que você acabou de falar, né? É o peptídeo específico para a pele.
Exatamente, tá? São esses colágenos que já não, quase nem são mais colágenos, porque são frações peptídicas, né, que a gente tem ali, mas com alta biodisponibilidade. Essa é a diferença. O colágeno hidrolisado, ele é maravilhoso, todo mundo deveria fazer uso do colágeno hidrolisado como fonte de aminoácidos. É esse o papel dele. Ele entrega para o nosso organismo aminoácidos que chegarão as estruturas que estão precisando daqueles aminoácidos que contém na cadeia do colágeno hidrolisado. Alguns a gente tem só no colágeno hidrolisado. Ah, mas eu como bastante carne, como bastante ovo. Tudo bem, perfeito, né? Nem é para comer demais. A gente tem que comer a quantidade ideal, senão a gente altera a microbioma intestinal. Quando a gente consome excesso ou de proteína, ou de açúcares, ou de lipídios, a gente altera e favorece aí bactérias que não são interessantes no nosso organismo. Então, por isso que a ajuda, às vezes, de um nutricionista também é importante para a gente equilibrar qual é a quantidade ideal de proteína. Mas o colágeno hidrolisado, ele já fornece os aminoácidos, que tanto podem ser utilizados nas estruturas que nós temos no corpo ricas em proteína, como também entregar para a nossa pele alguns dos aminoácidos que fazem parte da sua composição. Agora, esses que estimulam esse colágeno que estimula, é um tipo só, que estimula colágeno e elastina, ele é diferente, ele é um peptídeo bioativo, porque ele tem essa capacidade de chegar pela corrente sanguínea e lá na nossa pele, onde tem o fibroblasto, e bater um sininho para ele, que ele tem que trabalhar, né, de forma uma forma mais fácil de entender, né, acordando o fibroblasto que está começando a dormir, né. O nosso organismo vai entrando naquilo que a gente chama de senescência, né? O processo de envelhecimento é a senescência. Tudo vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Só que ele não está percebendo que a gente já tem quase 60 anos e está mega ativo, está trabalhando e vai trabalhar muito mais, né? Então a gente tem que dar umas despertadas de vez em quando no nosso organismo. Então, em termos de substâncias, sempre muito importante o uso do antioxidante, que podem ser os derivados da uva, a proantissemidina. Outra planta que é maravilhosa com efeitos antioxidantes é o chá verde, né, Alessandra? Sim. Tá? Sim. O chá verde... E a gente até esquece, né? Porque o chá verde, na verdade, o nome da planta se chama Camellia sinensis. A Camellia sinensis é uma planta milenar no Japão. É o chá que eles tomam, o banchá, que às vezes a gente toma até quando vai no restaurante japonês para almoçar, né? Que é servido lá, é esse chá da Camellia sinensis. Então, é uma planta que tem uso na humanidade milenar. E com benefícios muito grandes. E é uma plantinha também, como tudo que é lindo, maravilhoso, criado pelo nosso Criador, ela é muito equilibrada. Porque ao mesmo tempo que ela tem ali substâncias que estimulam, né, as teaninas, a própria cafeína, ela tem a teanina que leva ao aspecto mais de sonolência, para deixar a gente mais calmo. Então é uma plantinha muito equilibrada quando a gente toma o chá, que tem até efeito digestivo. Mas nós, na farmácia de manipulação, temos o quê? O extrato do chá verde. E a gente tem esse extrato de chá verde de formas muito particularizadas, extraindo as partes mais importantes do chá verde. Eu nem vou falar o nome, né? Azepigalocatequina galato. Não precisa ninguém guardar esse nome, esse palavrão, tá? Mas são essas substâncias que têm uma alta capacidade antioxidante. E a farmácia da Alessandra, eu sei, ela tem as epiglocatequina galato isoladas, tá? Eu já fiz fórmula com ela. Então, essas substâncias são diretamente depositadas no nosso organismo com essa finalidade antioxidante. E vai ser antioxidante não só para a pele, mas para todo o nosso organismo. Então, a gente tem também o extrato do chá verde, é 50%, é um extrato que daí tem a composição toda do chá verde, também é legal. Então, é ali que eu falo para vocês, da consulta farmacêutica, de bater o papo com o nutricionista, para ver aquilo que é o mais indicado para você nesse momento. O que eu estou precisando cuidar além da minha pele, ou que a minha pele está refletindo, ou meu cabelo está refletindo, por falta de alguma coisa, ou excesso de algo no meu organismo. Né? Então, o chá verde é uma plantinha que eu acho assim, ela é perfeita, e quanto mais a gente vai, né, tirando tudo que ela tem de dentro e conseguindo fazer fórmulas muito personalizadas, essa é a grande chave, né? Então, você vê, é um potente antioxidante. Vou falando e vou ficando de boca seca.
Outra planta, né, na verdade uma fruta, é o pomegranate. A gente não dá muito valor para o pomegranate no Brasil, né, Alessandra? A gente não vê, né, um apelo muito grande, né? Eu tomo Do direto, uso. viu, Esmeralda? Eu Oi? tô tomando agora. Eu tomo direto o pomegranate. Agora, eu tinha parado, agora eu retomei, porque eu adoro. Eu acho que dá um efeito ótimo na pele. Além do que, né, tanto o chá verde como o pomegranate, ele também tem um pouco de efeito fotoprotetor endogênico, Sim. tá? Então, esse é um aspecto muito importante para a gente no processo de envelhecimento. Então, das teorias que a gente tem, né, eu falei do radical livre e tudo, e como ele é gerado, e, né, e como que ele pode, né, estar presente no nosso organismo, mas um grande fator que aumenta a quantidade de radicais livres no nosso organismo é a exposição solar. Sim. Então, exposição solar de forma errada, porque o sol é maravilhoso, ele é perfeito, tem até síntese de vitamina D na nossa pele através da exposição à radiação solar. Então, ele é muito importante, ele ajuda a equilibrar a produção de neurotransmissores e diminui a depressão também, isso já tem estudos. Então, não é para a gente fugir do sol. Hoje está um dia maravilhoso, eu estou aqui com a janela do meu escritório aberta, e assim, tá uma delícia da gente ver, é muito gostoso ficar. Mas que horário que eu vou me expor? Exato. E se eu for, né, me expor ali num horário de incidência maior de raios infravermelhos, né, aqueles que são realmente prejudiciais, por que acontece com a exposição à radiação solar? Diferentes tamanhos de onda. Então, algumas ondas chegam só até a nossa superfície mais externa da pele, não vou entrar em todas as camadas que tem. Algumas conseguem penetrar mais fundo e mais fundo, chegando até mesmo ao DNA da célula. Aí ferrou, né? Quando chega no DNA, o DNA é o nosso material genético que a gente tem para que a célula tenha equilíbrio no seu processo de nascer, reproduzir, né, fabricar outra, morrer anterior. Esse é um processo natural que ocorre todo dia no processo de renovação celular no nosso organismo. E nossa pele também acontece isso. Agora, quando o organismo perde essa capacidade da célula, né, na verdade, dela nascer, aumentar em tamanho, reproduzir, levar a formação de outra e morrer no seu processo normal, a gente tem a formação dos tumores, tá? Então, tanto os tumores podem ser malignos como benignos. O câncer de pele é uma formação tumoral. E hoje está mais do que comprovado que ele pode ser provocado também pela radiação solar, com toda certeza. Sim, com certeza. Então, a gente, por isso a preocupação do uso de um filtro solar potente. Toda vez que a gente tiver que se expor, época de verão, não é para deixar de ir para a praia, para a piscina, é uma coisa muito gostosa, né, da gente fazer. A gente mora num país tropical, né, não faz nem sentido a gente querer fugir de tudo isso. Mas que a gente esteja protegido, né, da nossa pele, do corpo todo, ou pessoas que trabalham expostas ao sol, né, entregadores, motoristas, né, que tomam toda aquela radiação que vem do vidro, até a gente, né, quando dirige o carro também tem que tomar todo esse cuidado. Eu fui da geração que eu estraguei minha pele com o sol, com toda certeza, né? Eu também. Eu tenho quase 60, estou com 57 anos, então nos meus 15 anos tomava muito sol. A gente tomava sol para bronzear, né? E não existia protetor solar, existia bronzeador, né, Alessandra? Que a gente passa. E com óleo, né? Então, queimei muito a minha pele. Sol. Lembra? Né? O raio de sol e o protetor. Ia para a praia ainda, né? E ali tinha a reflexão né, da areia, da água, entrava na água e sal, né? Aquilo era de descamar. Então, hoje eu tenho uma sobra de pigmentação na minha pele que é daquela época. Mas não existia orientação em relação a isso. Aliás, existia o apelo de que era bacana estar bronzeada. Na verdade, não era nem bronzeada, era queimada, né, Alessandra? Queimada. Era queimadura, gente, né, deve ter gente mais nova, que era queimadura mesmo, soltava a pele, né, Alessandra? Era. Lesão celular, né, Esmeralda? Lesão celular. Exato. Então, imagina, hoje, o cuidado... Oi? Eu vou só te avisar. Eu não sei, as meninas me avisem se eu estiver errada. Mas eu acho que nós temos 10 minutos, só para você se posicionar.
Mas a gente marca outra, viu, Lissandra? Marca, com certeza. Tá? A gente vai marcar outra. Mas só ali complementando ali dos nutrientes que a gente tem para a pele. Então falamos dos antioxidantes, falei do chá verde, falei do pomegranate, falei dos derivados da uva. A óleo europeia também é outra maravilhosa que tem um efeito antioxidante. O resveratrol, gente, ele tem uma capacidade, alguns estudos mostram que ele tem até uma capacidade de diminuir aí a região do telômero, que é o marcador do processo de envelhecimento da gente. Então, meios para a gente ajudar esse processo de envelhecimento não deslanchar e nos deixar com aspecto de destruída, existe, tá? Então, eu acho que a gente tem que lançar a mão disso o quanto antes e tenho uma absoluta certeza que a hora que você pensa em ir lá, falar com a Alessandra, uma orientação sobre o que pode tomar e ela passar para você, esse nutriente vai trazer benefício para o seu corpo todo, não vai ser para a pele. A pele, ela vai manifestar todo o cuidado que você está tendo com o uso desses produtos. Vamos pegar um produto que também é bem legal da gente utilizar, que é o ácido hialurônico. Ele está super em alta. N marcas de cosméticos importados, né, usando ácido hialurônico. A Alessandra faz uma fórmula tópica maravilhosa com ácido hialurônico, gente. Se não usa, pergunta para ela, porque é perfeita. Então, hoje a gente tem peso molecular, é o tamanho da substância, o tamanho da molécula para ela poder penetrar na pele e ter função ou de hidratação ou de preenchimento. A Alessandra tem lá, não vou nem entrar nessa parte. Mas a gente pode ingerir o ácido hialurônico. Ele vai beneficiar, principalmente para quem já tem ali algum grau de comprometimento de articulação, a melhorar esse movimento que a gente tem na articulação. Ele ajuda a manter a hidratação, mas acima de tudo, na pele, quando eu falei da água lá como primeiro item importante, a água tem que ficar na superfície da nossa pele. E o que segura a água na nossa pele são as glicosaminoglicanas, o ácido hialurônico e o colágeno. Eles formam como se fosse uma esponjinha por debaixo da nossa pele, para que a água que a gente ingere, ela fique ali. Porque senão não adianta tomar 3, 4 litros de água por dia, né, pensando em manter a hidratação da pele, se eu não colocar ali essa esponjinha. E a gente trabalha essa esponjinha da pele, tanto com ingredientes tópicos como com oral. E o ácido hialurônico, ele ocupa um espaço muito bacana, tá? Para a gente utilizar. Pode falar. Eu estou tomando, eu estou aqui com você, eu estou tomando 150 miligramas. O que você acha? Tá boa essa dosagem? Tá bem boa. Para você ter ideia, tem doses de 80 miligramas para tratamento da artrose, tá? Então é aquela degeneração que a gente tem do processo de envelhecimento. Não estou falando da artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, mas da artrose normal. Nós vamos envelhecer, a gente vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de artrose, em alguma articulação a gente vai ter. Então, 150 miligramas é muito bom, tá? Fica um valor legal de fórmula. Eu estou pensando, não sei o que você acha, em associar agora, para mim, no inverno, né? Associar a glicosamina uns 300 até 500 miligramas ou 300. Perfeito, perfeito. 500 miligramas de glicosaminoglicana, você está mantendo saudável suas articulações, para quem pratica esporte mais ainda, tá? Independente da idade, associar com ácido hialurônico, tá? Que são ingredientes assim normais. O próprio colágeno hidrolisado comum, você pode pôr na formulação também, tá? Dá uma fórmula bem legal da gente tomar. Usar um antioxidante, a gente não citou a cúrcuma aqui, tá? A cúrcuma é um mega antioxidante, também tem efeito fotoprotetor endogênico. E o cacau. Se cair a live, a gente tenta acionar de novo, o pessoal entra, tá? Porque, gente, a gente tem que saber usar o cacau. É um produto que a gente tem de produção nacional aqui no Brasil. Não estou fazendo apologia para comer chocolate, tá? Eu estou falando de ingerir cacau. O cacau, 20 gramas por dia, um cacau puro. Eu sei que a Alessandra vende isso lá na farmácia, porque ela faz os chocolates à base desse cacau com alto teor, né? Os chocolates 70, que ela faz. Eu uso aqui 70%. 70%. Então, assim, tem um alto teor de flavonoides. Esses flavonoides do cacau, eles melhoram a circulação cutânea, melhoram aquelas microtelangiectasias, que são aqueles vasinhos fininhos, a gente que tem essa pele, né, transparente quase, e que vai aparecendo conforme a gente vai envelhecendo, melhora a circulação de retorno. Então, 20 gramas por dia é mais ou menos uma colher de sopa.
você pode comprar o cacau em pó, né? Mas tem que ser o cacau com alto teor de flavonoide, que eu sei que ela vende lá na farmácia. E você pode colocar, se tem hábito de tomar leite, cappuccino, alguma coisa. Ou de uma forma prazerosa, que é na forma do chocolate manipulado, tá? Que não tem açúcar, não tem gordura ruim, tá? Não tem nem leite. Você sabe nem que eu leite. levei uma dermatologista, ela adora tomar silício. E eu manipulei para ela o chocolate 70 e dentro da fórmula eu coloquei silício. Essa médica, ela adora. Ela ficou perfeito. fã. O silício é outro ingrediente, que a hora que a gente está falando da estrutura da pele, de colágeno, de elastina, de colágeno, todo, a gente precisa do silício, que ele é como se fosse o reforço. Imagina uma tela, né, de grade de tela normal, onde a gente tem os pontinhos para estruturar tudo isso. É o silício que faz. O silício também é... Voltei. Deixa eu chamar minha amiga. Deixa eu chamar minha amiga Lissandra para a gente retornar. Espera aí que o sistema não está chamando. Aqui. Aguardando a Lissandra, gente. Puxa vida, né? Eles tombam a gente em 1 hora, mas a gente continua. Vamos ver se ela entrou. Aí! A gente não vai deixar o Instagram interromper um assunto tão gostoso que a gente... Gostoso de verdade, que a gente está falando de chocolate, de cacau, né? Vamos só esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Acho que aí estão entrando, né, Lissandra? E aí, como você estava falando sobre o cacau, a substância, são substâncias antioxidantes, esses flavonoides que tem no cacau. Então, a procedência do cacau em pó que a gente tem que comprar, hoje a gente tem uma indústria no Brasil que ela exporta, ela obtém aqui no Brasil e grande parte da produção é exportada, mas uma parte fica no mercado. E hoje até grandes culinaristas utilizam dessa marca e a farmácia de manipulação também compra. Então a gente compra o cacau em pó. E a Lissandra pode dispensar, não pode para você, e você utilizar nas suas receitas, no consumo diário, dá para a criança tomar. Tem gente que adora leite, eu não tenho, assim, não julgo quem gosta, quem não gosta, acho que se faz parte. Leites vegetais também, né, combina super bem, enfim. Mas se você quiser ter um momento de prazer, você vai utilizar o chocolate. E nesse formatinho desse chocolate com alto teor de cacau, não vai açúcar, não vai gordura trans, não vai gordura hidrogenada. Então, é um chocolate saudável. Os nutricionistas adoram esse chocolate manipulado. E que a gente consegue colocar o silício, tá? Que é uma forma que a gente tem. Dá para colocar alguns antioxidantes que são mais solúveis também. A gente trabalha ali com ácido hialurônico. Então, tem muitas substâncias que a gente consegue colocar num tabletinho. Fica uma forma de você ingerir de uma forma bem gostosa um suplemento que é importantíssimo para a sua saúde. Sim, tá? Verdade. Então, eu acho... E a Alissa, ela é minha pupila, né? Então, ela já aprendeu a fazer chocolate, já aprendeu a fazer bala de goma, já aprendeu a fazer refresco, shake. A gente tem tanta forma farmacêutica gostosa para colocar esses nutrientes, para que não pareça que, ai, meu Deus, estou fazendo um tratamento, né? É um remédio ruim. Não, é muito gostoso aquilo que a gente faz dentro da farmácia de manipulação. Gente, essa professora, ela ensina a fazer shake, sorvete, goma, smoothie, que mais, May? A calda, sucos, né? a calda de chocolate, a calda também é muito gostosa, tem muita coisa. A gente pode usar suplementos, né, de uma maneira diferente. É muito gostoso, aqui eu faço né? muito também, sabe o que, gel comestível nessa época, para alguns idosos e crianças que não conseguem deglutir, então a gente veicula no gel comestível a vitamina D, o zinco, né? E eu não falo que é uma aluna maravilhosa, eu não tenho por que não admirar essa farmacêutica. Tem a dó, né? E eu acho que o legal, né, do seu tipo de trabalho vai muito de encontro com aquilo que eu mais propago para o segmento magistral,
que é a farmácia clínica, que é atender as pessoas, né? Acolher as pessoas na farmácia, que é um ambiente tão gostoso, a farmácia dela é linda, né? Então, acolher a pessoa ali dentro e entender a dificuldade que ela tem. Puxa vida, por que eu vou fazer uma vitamina D em cápsula para uma criança ou para uma pessoa que tem, nem importa a idade, mas tem dificuldade de deglutição? Ismê, e o dia que eu fiz de um palmeirense, de surpresa, a cápsula verde e branca para ele? Ah, meu Deus! Além de altamente personalizada, né? Sim, eu sabia que ele era palmeirense roxo. Então a manipulação tem essas coisas maravilhosas, não é verdade? Tem. A gente não mexe só com remédio, eu fico até com dó, né, quando a gente ouve algumas mães falando assim, fica quieto, criança, que senão eu te levo na farmácia a tomar injeção. Quando você se apresenta para uma criança e fala que é farmacêutico, a criança volta uns 20 passos para trás, com medo. Então a gente não é esse profissional. Ainda mais, né, hoje, né, tendo esse espaço tão bom para a gente prescrever, para a gente acolher o paciente, fazer a orientação daquilo que é saudável, né? Nós temos a permissão de prescrever nutrientes que são isentos, né, substâncias que são isentas de prescrição médica e que são seguras. Uma pessoa que estuda como a Alessandra, que eu acompanho há tantos anos, ela tem uma segurança para passar aquilo para o paciente dela e de não levar a algo ruim, mas sim trazer benefício. Então, ela de verdade, ela cuida. Então, a gente olhar que momento da vida que eu estou, o que eu estou precisando, né? Sim. E aí bater esse papo gostoso, cuidar da pele, daí o assunto, puxa, você vê, a gente falou aqui de articulação, não falamos de memória, não falamos de sono, tem tanta coisa para a gente conversar, né? Sim. E que tem essas substâncias muito boas, que ajudam a retardar e diminuir o impacto negativo do processo de envelhecimento. É só isso que a gente tem que fazer. Olha, muito bem. Funciona muito. Muito bem. Você sabe que não foi nem através de mim. A minha sogra tinha um problema nas articulações que para ela entrar no carro, você não sabe o que ela tinha de dor para entrar e sair do carro. E teve um dia que a gente foi buscar, que ela entrou que nem uma garotinha no carro. Eu falei, mas o que a senhora fez? Ela falou, é uma novidade, eu estou tomando cúrcuma. Sabe? Funciona tão bem. Funciona. E a gente tem que divulgar isso, porque muitos profissionais não sabem disso, sabe? E outra, né, Alessandra, que uma farmácia que tem uma farmacêutica realmente envolvida em todo o processo, é que no mercado, até pra gente na farmácia de manipulação, eu não tenho farmácia, mas eu vivo do ar gostoso das farmácias que eu atendo, né? Eu amo esse ambiente. O que é importante, né, que a gente hoje tem muitos fornecedores trazendo matérias-primas, cerca de 90% do que a gente trabalha na farmácia de manipulação é importado, e a gente está passando um momento super complicado agora com a alta do dólar, né, e o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né, a gente sabe que está tendo toda essa dificuldade, mas o Brasil específico, pela situação econômica que a gente já tinha, o dólar está altíssimo e as matérias-primas nossas são todas, a maioria importada. Então, o que a gente tem no mercado? Um trabalho muito grande, que é esse trabalho de estudo que a Alessandra falou, de escolher qual o extrato de cúrcuma que eu vou trabalhar, qual o extrato de chá verde que eu vou trabalhar, que tenha o valor adequado, né, justo, que seja ali dentro, mas que tenha a efetividade, né? Tudo é extrato de planta. Até comprar cúrcuma no mercadão da cidade e começar a consumir e comer tudo amarelo dentro de casa, né? Não faz parte culturalmente da nossa vida a cúrcuma como tempero. Um prato ou outro a gente até colocava que a cúrcuma está na composição do curry, né? Que às vezes era o tempero mais comum que às vezes a gente utilizava, mas tem um sabor intenso. Agora, traz efeito terapêutico só temperar a comida com cúrcuma? Provavelmente efeito terapêutico não. Ele já começa a deixar no organismo um pouquinho dessas substâncias importantes que são encontradas na cúrcuma com a capacidade antioxidante. Mas ainda a gente não vai conseguir modular, modificar, incrementar alguns processos dentro do nosso organismo.
Então, esse cuidado que a Alessandra tem na escolha das matérias-primas para colocar na farmácia, sejam de uso tópico, para fazer os cosméticos e uso oral, é estudo, gente, tá? É a posição que hoje a farmácia dela ocupa dentro do mercado magistral. Então, uma pessoa que realmente é preocupada com essa parte, porque senão você chega, se consulta, né, nessa farmácia ou em alguma outra, porque você ouviu aqui na nossa live que é legal tomar e alguma coisa, e não foi numa farmácia ali, realmente, ou comprou pela internet, de alguma forma, sem conhecer. E às vezes o efeito não aconteceu, né? A modificação. Então, existem vários fatores para algo não dar certo. E um deles é a gente não entender todo o histórico do paciente e não ter, logicamente, a melhor matéria-prima na mão, né? Então, isso tudo, esse conjunto todo, ele se complementa, né? Para a gente realmente ter um resultado positivo. Sim. As pessoas ainda não sabem e não tem culpa de não saber a questão do teor, né, Ignê? Isso. Qual é o teor que tem da pessoa? Porque quando nós compramos um pó de cúrcuma, por exemplo, tem um teor do ativo que faz o efeito dentro desse pó. Então, existem N fornecedores e a gente qualifica os nossos fornecedores. Isso. Tem aqueles que a gente confia realmente, que a gente já qualificou e tem uma relação muito próxima por causa da qualidade. E geralmente não é o preço mais barato que a gente paga, mas a gente sabe do resultado, né, Inês? Exato. É isso que a gente tem que proporcionar. E explicar para o consumidor, ele fica em dúvida, né? Porque ele vê na internet por um valor, faz orçamento e às vezes em várias farmácias, existe muita diferença no nosso mercado. Então, realmente, quanto mais próximo do farmacêutico você tiver, para o farmacêutico te esclarecer aquilo que está colocando, né? Que nem falamos aí desse colágeno específico para a pele, tem muito tipo de colágeno que, como eu falei para vocês, são bons, mas depende do objetivo que eu tenho para aquela formulação. É isso que vai contar também. Sim, eu até lembro da sua aula, um que você falou, começava com a letra R, o fornecedor. A gente não vai falar que a gente vai fazer propaganda, mas eu lembro, são detalhes que eu não esqueço, porque as suas aulas eram demais. Se Deus quiser, quero estudar muito com você ainda, viu, gente? Tô desengavetando um material aqui, aproveitando esse isolamento, que meus eventos presenciais todos foram adiados, né? E aí eu tô bastante em casa, eu tô fazendo um material muito gostoso para os farmacêuticos, para a gente fazer o acolhimento, orientação e prescrição daquilo que o paciente precisa. Eu acho que até o final da pandemia e do isolamento, eu já estou com esse material pronto aí, que eu estou me dedicando às minhas horas, e vai ajudar bastante vocês. Me avisa que eu quero divulgar, tá bom? Tá ótimo. Bom, eu agradeço muito de coração mesmo, muita gratidão por você ter aceitado e passar tanto conhecimento. Foi uma live muito especial, muito gostosa. Eu já vi elogio das minhas meninas aí, e que a gente marca outras. E o que você precisar à sua disposição. Pessoal, muito obrigada. Primeiro, obrigada, Alessandra, que já é uma farmacêutica que eu admiro, né? A gente, quando dá aula, seja na faculdade, seja em palestras, a gente está lá na frente, a gente já está olhando e acompanhando, né? No caso da pós, várias aulas, né, que a gente ministra junto. A pessoa vem depois se conversar. Então, a Alessandra sempre foi uma farmacêutica que eu admiro muito. Tá? Pelo profissionalismo que ela trabalha. E ela falou para mim, será que você vai aceitar fazer uma live? Eu falei, lógico, né? Ela sabe que eu sou uma pessoa que já falei não para algumas pessoas que me pediram para palestrar ou falar junto. Eu levo muito em conta a questão da ética e do profissionalismo, né? Para associar minha imagem e aquilo que eu já acumulei em tanto tempo e ainda sei que eu tenho muito a aprender. E aprendo quando eu tenho profissionais assim, inspiradores, como ela também. Isso motiva a gente a buscar mais informação, quando ela questiona alguma coisa. Então, para mim, foi um prazer enorme estar junto com você, Alessandra, aqui, tá? Fazer parte da sua história nesse momento aí, que é histórico também da nossa humanidade.
que vai ficar muito marcado para todo mundo, ajudando ali quem está nos ouvindo, que é o consumidor final, alguns colegas farmacêuticos que eu vi que entraram também, outros profissionais de outras áreas, que eu possa ter contribuído de alguma forma, ajudando, orientando, né? Ou piorando até, né? Porque a gente está sempre aprendendo e fala, puxa, mas será que é verdade isso que a Esmeralda falou, né? Pode me mandar dúvidas no direct, tá? Não tem problema nenhum, tá? Porque aqui é difícil a gente conseguir responder tudo, né, Alessandra? Sim, Mas sim. eu estou disponível, podem me Eu seguir. também, viu, pessoal? Pode mandar tanto para mim como para a Alessandra. Deixa salva essa live que ela fica 24 horas. Isso. Aquela anterior que eu encerrei, ela já está no meu story, tá? Ela está lá disponível. E eu vou salvar essa também para que ela também fique para 24 horas esse restinho de conversa da gente. E Sandra, muito obrigada. Tá? Obrigada. Pela presença. Obrigada a quem aguentou nos ouvir aí em 2 etapas diferentes também, né? Um ótimo final de semana. Que vocês passem o Dia das Mães da melhor forma, né? Se são mães, ou vão compartilhar com quem também tem aí esse carinho de mãe, que seja maravilhoso, que a gente continue fazendo o nosso isolamento, a nossa parte, para que a parte pior da pandemia passe, a gente ganhe tempo em tudo isso, para que saiamos melhores, né, de qualquer forma, com mais saúde, mais consciência do nosso organismo, do cuidado que a gente tem que ter com ele de todas as formas. Mais uma vez, super obrigada a todo mundo, um grande beijo, Lissandra, e fiquem todos muito bem. Obrigada, você viu? Também. Obrigada. Você pode desconectar e eu encerro aqui para poder salvar. Como que pode? Você fecha, não é? Isso. É você que fecha. Ah, tá. Deixa eu só encerrar aqui.